Continuando a resolução dos exercícios propostos, nos problemas de 1 a 9, esboce as curvas e calcule as áreas das regiões que elas delimitam. Número 8, y igual a x ao cubo menos 4x, y igual a 5x, x maior ou igual a 0. Como de costume, vamos chamar a primeira função de f de x. O f de 0 vai ser 0 elevado ao cubo menos 4 vezes 0, que é igual a 0. Então, o gráfico dessa função passa pela origem. As raízes são x elevado ao cubo menos 4x vai ser 0. A gente pode pôr o x em evidência e escrever como x vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0. Novamente, aí aparece uma diferença de quadrados que eu posso substituir pelo produto da soma pela diferença. E escrever essa expressão como x vezes x mais 2 vezes x menos 2 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos três fatores se anular. Quando x for igual a 0, quando x mais 2 for 0, ou seja, quando x igual a menos 2, quando x menos 2 for 0, ou seja, quando x igual a 2. Então, as raízes são os pontos menos 2, 0, 0, 0, né, a origem, e 2, 0. O limite de x elevado ao cubo menos 4x, quando x tende a menos infinito, né, um polinômio, termo de maior grau é que define o limite. Vai ser igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de x ao cubo. Vou ter um número negativo elevado a um expoente ímpar, que dá negativo. Então, esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x tende a menos infinito. O limite de x ao cubo menos 4x, quando x tende ao infinito, vai ser o limite de x ao cubo, né, o termo de maior grau, quando x tende ao infinito. Agora, x é positivo, elevado ao cubo vai ser positivo. Então, esse limite tende ao infinito, a função tende ao infinito quando x tende ao infinito. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, e a derivada de menos 4x dá menos 4. Ela será nula quando 3x ao quadrado menos 4 for 0. Passando o menos 4 para o outro lado, 3x ao quadrado igual a 4. O 3 está multiplicando, vai dividir. Então, x ao quadrado é 4 sobre 3. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4 terços. A raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2 sobre a raiz de 3. Racionalizando, né, multiplicando pela raiz de baixo, se eu multiplicar por raiz de 3 sobre a raiz de 3, que é 1, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. O f de menos 2 raiz de 3 sobre 3 vai ser menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 2 raiz de 3 sobre 3. O menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao cubo vai dar negativo, né, porque o expoente é ímpar. E 2 elevado ao cubo é 8. Então, fica menos 8 vezes raiz de 3 elevado ao cubo dá 3 raiz de 3. E 3 elevado ao cubo dá 27. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8 raiz de 3 sobre 3. Menos 8 vezes 3 dá menos 24 sobre 27 raiz de 3. Mais 8 raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo comum dá 27. Dividido por 27 dá 1 vezes menos 24. Fica menos 24 raiz de 3. 27 dividido por 3 dá 9, vezes 8 dá 72. Então, mais 72 raiz de 3. Menos 24 raiz de 3 mais 72 raiz de 3 dá 48 raiz de 3 sobre 27. Dá para a gente dividir aí por 3, né? Fica 16 raiz de 3 sobre 9. Então, esse aí é um ponto crítico da função. O f de 2 raiz de 3 sobre 3 vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 elevado ao cubo, menos 4 vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Que vai dar 8 vezes 3 raiz de 3 sobre 27, né, igualzinho ao anterior. Agora, menos 4 vezes 2 dá menos 8 raiz de 3 sobre 3. Que dá 3 vezes 8 dá 24, raiz de 3 sobre 27, menos 8 raiz de 3 sobre 3. Tirando o mínimo comum dá 27, dividido por 27 dá 1, vezes 24 raiz de 3, 24 raiz de 3.
27 por 3 dá 9, vezes menos 8, menos 72, raiz de 3. 24 menos 72 dá menos 48, raiz de 3 sobre 27, que a gente pode dividir por 3 aí. Então dá menos 16, raiz de 3 sobre 9, é o outro ponto crítico da função. Como a expressão da derivada é um polinômio de segundo grau, e o termo quadrático é positivo, seu gráfico é uma parábola côncava para cima. Então ela é positiva para x menor que menos 2 raiz de 3 sobre 3 e maior que 2 raiz de 3 sobre 3. E negativa quando x está entre esses dois valores. A derivada segunda é a derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6x, e a derivada de menos 4 é zero. Ela será nula quando 6x for zero, ou seja, quando x for zero. Então, o f de zero é zero, né? A origem é um ponto de inflexão. Como a expressão da derivada segunda é uma função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta e como o termo de x é positivo, essa reta é crescente. Então, a derivada segunda é negativa para x menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Podemos esboçar o gráfico da função. A função vem de menos infinito e cresce, já que a derivada é positiva, passa pela primeira raiz, né? E chega ao primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, passa pela segunda raiz, que é a origem, e chega ao segundo ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada é positiva, passa pela terceira raiz e tende ao infinito quando x tende ao infinito. A função é côncava para baixo quando x é menor do que zero, porque a derivada segunda é negativa. E côncava para cima quando x é maior do que zero, porque a derivada segunda é positiva. A segunda função, que chamaremos de g de x, é uma reta crescente que passa pela origem. O g de zero vai ser 5 vezes zero, que é igual a zero. Queremos calcular a área entre as curvas, no intervalo x maior ou igual a zero, que pode ser facilmente identificado na figura. Observe que nessa região, g de x está acima de f de x. Se desenharmos um retângulo infinitesimal, vertical, seu comprimento será dx e sua altura vai ser g de x menos f de x. G de x menos f de x vai ser 5x, que é o g de x, menos x ao cubo menos 4x, que é o f de x. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo, então fica 5x menos x ao cubo mais 4x. 5x mais 4x dá 9x menos x ao cubo. Então essa vai ser a altura. A área deste retângulo vai ser dA igual a altura, 9x menos x ao cubo, vezes o comprimento dx. Os limites da integral que determina a área são os pontos de interseção das curvas, no caso aí, x maior ou igual a zero, né? Nestes pontos, as curvas têm o mesmo valor. Então, x ao cubo menos 4x vai ser igual a 5x. Passando o 5x para a esquerda, x ao cubo menos 4x menos 5x é igual a zero. Eu posso juntar o menos 4x com menos 5x, então fica x elevado ao cubo menos 9x igual a zero. Dá para pôr o x em evidência. Fica x vezes x ao quadrado menos 9 igual a zero. A gente tem novamente aí uma diferença de quadrados que eu posso substituir pelo produto da soma pela diferença. Posso escrever como x vezes x mais 3 vezes x menos 3 igual a zero. Ela será nula quando x for igual a zero, quando x mais 3 for zero, ou seja, quando x igual a menos 3, quando x menos 3 for zero, ou seja, quando x igual a 3. O f de zero é zero, né? E o f de 3 vai ser 3 elevado ao cubo menos 4 vezes 3. 3 elevado ao cubo dá 27, menos 4 vezes 3 dá menos 12, 27 menos 12 dá 15. Então, esses são os pontos de interseção das curvas. O outro ponto, né, negativo, aí não será necessário. Então, os pontos de interseção são 0, 0 e 3, 15. As coordenadas x desses pontos definem os limites da integração. A área é, portanto, A igual à integral de 0 a 3
de 9x menos x ao cubo vezes dx, que dá 9 vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 até 3. Quando x for 3, vai ficar 9 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 3 elevado à quarta sobre 4, menos quando x for 0, 9 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 elevado à quarta sobre 4. 3 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, dá 81 sobre 2, menos 3 elevado à quarta, 81 sobre 4. E o outro termo dá 0. Tirando o mínimo comum dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 81, dá 162, menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 81, 81. 162 menos 81 dá 81 quartos, que é o valor da área entre essas curvas quando x é maior ou igual a 0.